Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nos sacrários da terra, para sempre seja louvado e adorado. Muito bem, nós então vamos hoje fazer mais duas colocações, tentando fazer esse caminho de direção espiritual comunitária dentro do tema da sede. Como a gente disse no primeiro encontro, nós encontramos basicamente nos evangelhos duas ocasiões nas quais Jesus ele manifesta a sua sede ou a necessidade de beber algo. Quando ele se encontra com a samaritana, quando ele diz, dá-me de beber, e no alto da cruz, quando ele diz, tenho sede. É claro que a gente sempre precisa olhar esta sede de Deus de uma maneira sobrenatural ou espiritual. É claro que Jesus também, enquanto homem, sentia sede física, mas a sede que mais consome o coração de Jesus, sem dúvida, é a sede de amor e a sede de almas. E por isso o tema dessa colocação é este: Deus e as almas na vida de Santa Faustina. Porque se a gente olhar para a vida de Santa Faustina, nós vamos ver que ela vive entre esses dois polos. De um lado, Santa Faustina é atraída profundamente por Jesus, e do outro lado, ela também é atraída pela humanidade. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Ontem eu partilhei uma coisa, com uma pessoa e depois fiquei pensando nisso, que também é uma coisa que muitas vezes já me pegou também. Por exemplo, claro que Santa Faustina era atraída pela humanidade e o seu desejo era salvar a humanidade. Mas por que Santa Faustina queria ajudar na salvação da humanidade? Não é por causa da humanidade, mas é por causa do próprio Jesus. Porque às vezes a gente pode pensar assim: poxa vida, nós estamos aqui em adoração e o povo está lá fervendo com nem não sei o quê, né? Nós estamos aqui na Santa Missa, nós estamos aqui jejuando e o povo não está nem aí para nada. Nós estamos aqui intercedendo por eles, eles não estão nem aí para nada. Se a gente olha por esse viés, nós certamente desanimamos, porque às vezes nós estamos lutando por alguém que não quer mudar, ou lutando por alguém que não quer se converter. Então a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça que, claro, nós trabalhamos pelas almas, mas as almas são destinatárias do nosso apostolado, não são a causa do nosso apostolado. Isso também pega, às vezes, o padre. Por exemplo, às vezes o padre pode se desdobrar e tenta fazer e tenta conduzir e o povo não corresponde, né? Eu penso assim: quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, não é? Porque se a gente olhar para a estrutura normal das coisas, quais são as paróquias que realmente oferecem esse tipo de coisa para os fiéis? Quase não tem. A gente vai encontrar isso em novas comunidades, né? Instituto Hesed, Canção Nova, os Mensageiros do Espírito Santo, mas na paróquia isso é muito raro. E de repente o pessoal, graças a Deus que vocês estão aqui, fico muito feliz. E eu já sabia mais ou menos quem viria, porque um bom pastor sabe mais ou menos quem são as ovelhas que ele tem, né? Mas se o padre não tomar cuidado, ele começa a pensar assim: esse povo que se lasque, eu não vou mais lutar por eles porque eles não estão nem aí, ou a grande parte não está nem aí. Mas a gente sempre coloca isso na nossa cabeça: as almas são destinatárias, mas Jesus é o foco. Então Santa Faustina, ela vive apaixonada pelas almas, não pelas almas, mas por causa de Jesus. Por exemplo, me veio este exemplo quando hoje eu rezava pela manhã. Pegue uma mulher grávida, aí ela diz assim: eu estou com muita vontade de comer uma coisa, não sei o que, né? E aí o marido ou alguém da família vai virar céus e terra para achar o bendito daquele negócio, que às vezes ele nem gosta, que às vezes ele nem
nem sente prazer naquilo, mas ele vai fazer aquilo por quê? Para agradar a sua esposa ou a pessoa que está grávida. É mais ou menos isso. Nós vamos trabalhar pelas almas, não porque somos apaixonados pelas almas em si, porque somos apaixonados por Jesus. E porque sabemos que uma alma salva alegra o coração de Jesus, e isto vai nos mover a trabalhar pela salvação das almas, mesmo que elas não reconheçam o nosso esforço ou o nosso apostolado, e mesmo que humanamente a gente julgue que estas pessoas não são, dignas, ou que não mereçam isso que nós estamos fazendo por elas. Isso também entra na questão do trabalho dos irmãos de rua, como nós falávamos ontem na Santa Missa, quando eu falei das lâmpadas dos sacrários e coloquei que a lâmpada do sacrário vive a dimensão eucarística no exercício contínuo do amor, multiplicando obras de misericórdia. E aí está lá, dar de comer a quem tem fome. De repente alguém pode dizer assim: ah, padre, mas o senhor está ajudando este irmão de rua, ele vai usar esse dinheiro para outra coisa, ele vai vender a marmita para comprar droga, e não sei o que, não sei o que. A mim não interessa. Eu estou fazendo por ele e para ele aquilo que posso fazer. Ele é o destinatário, Jesus é a causa, Jesus é a razão, Jesus é o sentido. Se ele vai usar isso de má fé, ou se ele não vai aproveitar o que eu estou dando a ele, é um problema dele. Quanto a mim, eu devo, por amor a Jesus, socorrer aqueles que Jesus estabelece como seus representantes. Seus representantes. E esses representantes, por ora, podem ser nossos familiares, que muitas vezes zombam de nós, que muitas vezes nos ridicularizam, que muitas vezes não estão nem aí para nada. Podem ser pessoas que nós nem conhecemos, mas é isso que é importante entender em Santa Faustina. Ela de fato é apaixonada pelas almas, mas não porque ela idolatra as almas, de maneira alguma. Ela ama a Jesus. E o que ela mais quer é ver Jesus feliz. E se Jesus fica feliz com as almas salvas, ela vai fazer de tudo para cooperar na salvação das almas. Entendem? Esse princípio aqui. Em 1937, era uma Semana Santa. Santa Faustina teve uma visão. E nesta visão, ela vê Jesus crucificado. E Jesus crucificado fala para ela: tenho sede. Queria que você pegasse aí o seu diário, para a gente ver esse relato conforme as palavras de Santa Faustina. 538, diário no parágrafo 538. É 583, perdão. Eu coloquei aí 538, mas é 583. 583. Vamos ler juntos? Ela diz: Uma vez vi Jesus sedento e desfalecendo. Ele me disse: tenho sede. Quando dei água ao Senhor, aceitou-a, mas não bebeu, e logo desapareceu. Estava vestido como na paixão. Então veja, Jesus aparece para ela, e a descrição que ela faz é: ele está sedento e desfalecendo. Só que quando ela oferece água para ele, ele aceita, mas não bebe. Por quê? Porque no fundo, não se trata de uma sede de água. Ele aceita porque é um gesto de amor da parte de Santa Faustina, dar água a Jesus. Mas ele não bebe porque no fundo não é desta sede que ele está sofrendo. Jesus está ali sedento e desfalecendo por causa do amor da sua criatura. Então, quando nós falamos do tema da sede, nós estamos falando da sede que Deus tem de nós, do nosso amor e também da nossa presença.
Vamos dar um pulo a mais no parágrafo 1032. Isso também é uma coisa interessante da gente fazer no diário. A gente vai lendo o diário assim, pulado, porque tem coisas que se complementam, né? 1032. Agora Santa Faustina está na Santa Missa. Parágrafo 1032. Durante a Santa Missa, vi Jesus pregado sobre a cruz em grandes tormentos. Um imperceptível gemido saía do seu coração. A seguir disse: tenho sede. Está vendo como isso é muito presente em Santa Faustina? Ela constantemente escuta Jesus dizendo: tenho sede, tenho sede. Né? Há uma santa que também teve uma experiência de transformação profunda em sua vida, e sua vida jamais foi a mesma depois de escutar esta frase: tenho sede. De quem estamos falando? Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, tanto é que se você pegar as capelas das irmãs fundadas por Santa Teresa, em todas as capelas tem a frase: tenho sede. Tenho sede. Porque quando Santa Teresa compreendeu que Deus tem sede, consequentemente, ela entendeu que ela devia existir para saciar a sede de Jesus. E aí ela coloca as missionárias da caridade como as grandes responsáveis para saciar a sede de Jesus. Sede de amor e sede de almas. Então, vamos lá. Tenho sede, estou sedento da salvação das almas. Então, qual é a grande sede de Jesus? Jesus tem sede de que as almas sejam salvas. Porque na medida em que as almas são salvas, isso dá alegria ao coração de Jesus. E quando as almas são salvas, elas podem amar Jesus de um modo mais profundo, de um modo mais íntimo. Portanto, o que move o coração de Santa Faustina, e não somente de Santa Faustina, mas de todos os santos, é esta compreensão: Deus tem sede de amor, então o que vamos fazer? Vamos amá-lo. E não somente vamos amá-lo, mas vamos despertar um exército de pessoas para amá-lo também. Depois ele diz: ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Então, é interessante pensar que Jesus poderia salvar, entre aspas, as almas sozinho. É claro que o sacrifício da cruz é o próprio Deus, mas assim, no dia a dia, ele poderia trabalhar na vida das almas sem a nossa cooperação. Mas ele quer contar conosco. Por isso ele fala para ela: ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Então, Santa Faustina, ela compreende que dentro do convento onde ela vivia, ela tinha uma missão. Qual missão? A missão de ajudar Jesus a salvar as almas. E aí é claro que cada um de nós precisa entender, no lugar onde o Senhor nos colocou, no lugar onde o Senhor nos pôs, como posso eu salvar as almas? Vou fazer aqui uma pergunta. Você é uma mãe de família. Como você pode salvar as almas nesta questão? Educando os seus filhos, catequizando os seus filhos, disciplinando os seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido. Você está cooperando na salvação das almas. Uma pessoa celibatária que não tem mais ninguém em casa a não ser ela mesma, mas certamente ela tem amigos, ela tem vizinhos, ela tem conhecidos. Se ela tem uma rede social, ela vai usar isso como caminho de salvação de almas.
não é? Uma mensagem, um telefonema, um sorriso, um olhar, um abraço. Né? E aqui voltando para Teresa de Calcutá, quando ela dizia: não posso permitir que ninguém saia da minha presença sem que se sinta um pouco melhor e mais feliz. O que é que ela está dizendo? Uma pessoa que é salva é uma pessoa feliz. Uma pessoa que experimenta a misericórdia é uma pessoa feliz. Então ela está dizendo: eu sou o instrumento pelo qual Deus quer fazer com que o outro experimente o amor e a misericórdia. Talvez você diga assim: ah, mas eu não posso fazer muita coisa. Gente, uma alma é muita coisa. Uma alma é muita coisa. Se você e eu conseguirmos trabalhar na santificação da nossa alma em primeiro lugar, e na alma de mais alguém, isto já é muita coisa. Às vezes a gente pensa grandes multidões e grandes coisas. Tudo bem, alguns são chamados a estas missões. No nosso caso, não é este. Né? Então eu preciso gastar a minha vida para ajudar Jesus a salvar quem? Minha casa, minha família, meus parentes. Né? Aí depois a coisa vai mudando. Por exemplo, eu sou responsável por um grupo de pessoas. Eu sou coordenador, eu sou gerente, eu sou dirigente, eu sou alguma coisa assim. Ali também eu tenho que ajudar na salvação das almas. Não somente fazer a minha tarefa, mas tentar de alguma forma conduzir aquelas pessoas no caminho de salvação. Se eu sou padre, eu tenho que fazer isso pelas minhas comunidades. Né? Então, por que a gente faz? E faz encontro, e faz retiro, e faz formação, e faz não sei o quê. Tudo isso é tentativa de ajudar Jesus a salvar as almas. Porque tudo aquilo que salva uma alma, a gente está oferecendo. A gente oferece adoração, a gente oferece rosário, a gente oferece confissão, a gente oferece Santa Missa diária, a gente oferece pregação, a gente oferece direção espiritual. Só que a decisão também é de cada um. Só que na minha parte, eu tenho que ter a consciência de que se Jesus quer a minha ajuda para salvar as almas, eu preciso fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para isso. E aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada humanidade. Porque a nossa humanidade, ela fica de saco cheio. Porque às vezes você está rezando por alguém, você está lutando por alguém e a pessoa nem tchum. Você está se esforçando, você está lutando, você está se penitenciando, a pessoa não está nem aí. E aí a humanidade vai dizer o quê? Pare de rezar, pare de interceder, pare de lutar, você está perdendo seu tempo. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus me pediu para que eu o ajude a salvar as almas. Eu vou fazer a minha parte. O que ele vai fazer com isso que eu estou fazendo, eu não sei. Mas eu sei que isso não é em vão. Eu sei que isso não é em vão. Né? Porque se nós pensarmos numa perspectiva humana, a gente desiste. A gente desiste. Né? Eu posso dar um exemplo aqui, não vou mencionar o nome porque a pessoa está aqui e espero que a pessoa não fique chateada comigo, mas para mim é um exemplo muito claro. Há uma pessoa que está aqui que não caminhava na igreja. E eu, quando cheguei aqui, comecei a acompanhar a mãe desta pessoa. Né? E por várias vezes atendia a mãe dessa pessoa e ela expressava, assim, nas suas colocações, o quanto ela gostaria que seus filhos buscassem a Deus e que viessem até Deus e que servissem a Deus. Porque ela vinha basicamente sozinha, né? no que se refere a filhos. E aí ela sempre rezava e pedia, ela dizia, vamos confiar em Deus, né, padre? Vamos confiar em Deus. Até que um dia Deus levou ela embora, né? E como que instantâneo, a filha veio e nunca mais saiu. Ou seja, se a gente olhasse humanamente, parecia que as orações daquela mãe não surtiriam efeito. E talvez humanamente alguém poderia pensar que ela estava perdendo o tempo dela e que ela estava rezando à toa. Mas, gente, uma oração feita com amor, unida a Jesus, nunca é à toa. Nunca é à toa. Pode ser que a gente não consiga ver os frutos nesta terra, mas a gente vai contemplar os frutos no céu. Então, quando a gente olha para Santa Faustina, a gente vê uma pessoa que não se entrega ao desânimo. Porque trabalhar por uma alma, gente do céu, é muito cansativo.
Trabalhar pela salvação de uma alma é muito desgastante, é muito cansativo, mas vale a pena, porque faz Jesus feliz. Faz Jesus feliz. Se a gente pensar na questão natural da coisa, todos nós que estamos aqui hoje, fomos iniciados na igreja por alguém, não fomos? Alguém que nos catequizou, alguém que nos evangelizou, alguém que nos falou de Deus. E quando a gente olha para essa pessoa, ou lembra dessa pessoa, isso não nos dá uma alegria? Que bom que eu tive alguém que me evangelizou, que me catequizou, que falou de Deus para mim. E isso é o quê? Trabalhar na salvação de uma alma. Então todos nós que estamos aqui, trabalhamos na salvação de almas. Alguns trabalham numa posição mais exigente, em outras numa posição talvez menos exigente, alguns com mais pessoas, outros com menos pessoas, mas o que é que nós temos que entender? Que Jesus nos escolheu e nos chamou para que nós também trabalhemos na salvação das almas. E aí Jesus, ele vai dando o caminho, porque você pode perguntar assim, mas como é que eu vou trabalhar na salvação das almas? Ele diz lá, une os teus sofrimentos à minha paixão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para salvar uma alma, nós temos que unir as nossas dores, os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus. Alguém pode dizer assim, padre, então o sofrimento salva almas? Sim ou não? Sofrimento salva a alma? Sofrimento salva a alma, sim ou não? Sim ou não, eu perguntei. Sim ou não? Todo sofrimento salva a alma? Para salvar a alma tem que fazer o que? Primeira coisa? Unir a Jesus. Primeira coisa, unir o sofrimento a Jesus. Por isso eu falei ontem que um dos pontos importantíssimos para uma lâmpada do sacrário é a adoração, mas especificamente Vocês não vieram ontem? A Passio Domini. Lembra que eu falei que na Passio Domini nós unimos as nossas dores às dores de Jesus? Então você pega as pauladas da semana inteira e você traz todas elas para a Passio Domini. As humilhações que você tem sofrido, as perseguições, as doenças, os problemas, as dificuldades, as crises, tudo que você está vivendo a semana inteira, você vem para a Passio e descarrega o seu saco de batata, unindo as tuas dores às dores de Jesus. Em primeiro lugar, unir as minhas dores às dores de Jesus. Claro que a gente já faz isso certamente na Santa Missa, porque unimos a nossa dor à dor dele. E como é que a gente faz isso concretamente, gente? Dizendo, Jesus, eu uno essa humilhação à tua humilhação. Porque qual dor que a senhora sente que Jesus não sentiu também? Qual dificuldade que a senhora enfrenta que Jesus também não enfrentou? Qual seria a pior dor para você hoje, Denise? Sim, que você enfrente. Uma dor, moral, física, espiritual, tanto faz. Mas qual seria concretamente? A impossibilidade de transformar as almas. E Jesus sentiu essa dor também? Lembra quando ele olha para Jerusalém e ele chora? Jerusalém, Jerusalém, se soubesses quem pode te trazer a paz. Essa é a dor de Jesus. Porque Jesus sabe que Ele é a paz. E as pessoas estão ali diante dEle e não o reconhecem. Então veja que todas as dores que nós sentimos, em primeiro lugar Jesus as sentiu. Então quando nós sentimos uma dor, na verdade isso deveria ser para nós motivo de alegria, porque Deus está me dando a oportunidade de me unir a Ele. Então o primeiro passo, todo sofrimento salva? Não. O sofrimento salva se em primeiro lugar eu unir este sofrimento ao sofrimento de Jesus.
E a primeira coisa que eu tenho que fazer, e eu faço isso dizendo: Jesus, eu uno esta dor à tua dor, eu uno esta humilhação à tua humilhação, eu uno esta enfermidade à tua enfermidade, às tuas chagas. E aí depois, como ele continua dizendo, e oferece-os ao Pai Celestial pelos pecadores. Eu penso que muitas vezes nós, não por maldade, mas por vontade de acabar logo, às vezes, a gente já oferece imediatamente. De repente apareceu uma humilhação, eu já digo: eu te ofereço, Senhor, essa humilhação. Só que antes de oferecer, eu tenho que unir. Porque, não sei se você consegue prestar atenção nisso que me vem ao coração agora. Por exemplo, eu acabei de ser humilhado. Certo? Acabei de ser humilhado. Sofri uma humilhação muito grande aqui agora. Aí eu digo: eu ofereço essa humilhação a Jesus. Mas eu estou comendo de barriga aqui. Porque antes de oferecer a humilhação, eu tenho que aceitar a humilhação. Jesus, por amor a ti, eu aceito esta humilhação. Eu uno esta humilhação à tua humilhação. E unindo a minha humilhação à tua, eu ofereço esta humilhação ao Pai pela salvação das almas. Todo mundo que está aqui já ofereceu muitas coisas a Jesus, não ofereceu? O tempo inteiro. Só que isso tem valor diante de Deus? Sim. Só que tem mais valor quando a gente segue o passo: aceitar, unir e oferecer. E isso é um detalhe que a gente percebe muito em Santa Faustina. Ela aceita primeiro. Ela aceita a dor, ela aceita a humilhação, ela aceita a dificuldade, ela aceita a perseguição com submissão, com docilidade. Qual é o remédio para a murmuração? A aceitação. Todo aquele que murmura, no fundo, não aceita. E por mais que ele ofereça, esse oferecimento não tem tanto valor diante de Deus, porque ele oferece de cara feia. Porque quando a gente aceita de coração. Eu fui profundamente humilhado pela Luciana agora. Mas eu mereço essa humilhação. Mereço porque eu sou pobre, miserável, fraco. Porque se ela conhecesse a minha verdade, ela saberia que eu deveria ser muito mais humilhado. Eu mereço essa humilhação porque o meu Senhor foi humilhado. Então quem sou eu para não ser humilhado? Aceitar. Depois unir. Jesus, o Senhor sabe que eu não consigo suportar essa humilhação sozinho. É muita dor, é muito problema. Então eu uno o meu sofrimento ao teu. Para que a minha dor presa na tua dor, ela fique firme. Porque senão eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar essa dor se eu não estiver preso ao Senhor. Eu não vou aguentar essa tribulação se eu não estiver preso a Ti, Senhor. E depois que eu aceitei e uni a Jesus, eu então vou oferecer. Eu coloco isto nas mãos do Pai, para que o Pai transforme este sofrimento e esta dor em graças, em bênçãos, pelas almas, especialmente as mais necessitadas. Então, o caminho de Santa Faustina é um caminho excepcional, gente. Excepcional, isso é lindo. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas compreendem esse caminho, que é o nosso caminho, né? A única coisa que eu estou tentando fazer aqui nessa colocação é reorganizar as coisas dentro de nós. Porque todo mundo aqui tem sofrimentos. E eu acredito que todo mundo que está aqui, quando aparece um sofrimento, imediatamente oferece. Só que às vezes oferece reclamando, ou oferece murmurando. E o caminho tem que ser aceitar, unir e oferecer. Ah, mas eu posso fazer isso uma vez no dia? Por exemplo, pela manhã. Antigamente você tinha aqueles devocionários antigos que tinham o oferecimento do dia. Ofereço todas as ações, todas as obras, pensamentos, tarari, tarará. Eu posso fazer isso uma vez por dia? Pode. Mas o mais eficaz para a nossa santificação
é fazer isso em cada situação. Já aconteceu uma situação na sua vida que depois você ficou matutando? Um desgosto que você sofreu, uma situação que aconteceu, depois você fica tec, 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 tec. Por que fica assim? Porque não venceu o primeiro ponto do nosso caminho aqui, que foi o quê? Não, o primeiro ponto do primeiro dia. Qual que é o impedimento para entrar na pequena via? O orgulho. Não? E o que a aceitação é aqui? É um remédio contra o orgulho. Aceitar. A gente não fala brincando, aceita que dói menos? Né? É realmente um primeiro passo. Aceitar que o outro não é como eu quero, aceitar que o outro não vai conseguir corresponder da maneira que eu espero, aceitar que eu não vou acertar tudo, aceitar que eu não vou conseguir dar conta de todas as coisas que eu idealizei na minha cabeça, aceitar que eu tenho falhas, aceitar que eu tenho limites, aceitar que eu tenho dias que não são tão bons, aceitar que às vezes convivo com cobras e jararacas, né? E talvez às vezes eu seja uma delas, né? Esse é o primeiro passo da aceitação. Porque quando a gente aceita, a gente para de murmurar, a gente para de reclamar, a gente para de se revoltar. Né? Então, muitos dos nossos oferecimentos, eles não são aceitos por Deus, porque eles são feitos na reclamação e na murmuração. Então, o caminho é aceitar, unir e oferecer. Já gastamos muito tempo aqui. Vamos para o 648. É uma sexta-feira santa. Às 3h vi Jesus crucificado. Então, Santa Faustina tem inúmeras vezes esta visão espiritual de Jesus chagado ou de Jesus crucificado, né? Que olhou para mim e disse: tenho sede. Está vendo? Isto é muito presente na vida de Santa Faustina. Esta frase: tenho sede. Então vi que do seu lado saíam os mesmos 2 raios que estão na imagem. Que raios são estes? Sangue e água. Então senti na alma um desejo de salvar almas e de aniquilar-me pelos pobres pecadores. Aqui está um ponto importante. De onde é que vem a força? Bom, primeiro vamos construir o raciocínio. De onde é que vem a razão pela qual lutamos pelas almas? Jesus. O nosso amor por Jesus faz com que nós lutemos pelas almas. Certo? Voltando aqui para Santa Teresa de Calcutá. Eu acho que eu tenho alguma coisa com Santa Teresa de Calcutá, porque quase toda vez que eu prego eu sempre vou para ela, porque realmente é uma figura encantadora. Quando Santa Teresa vai para a vida religiosa, ela vive dentro de um convento fechado. E ela está na Índia. E lá dentro do convento era um orfanato de meninas, né? É tudo lindo, maravilhoso. Elas têm uma casa arrumada, elas têm uma casa bonita, elas têm um ambiente tranquilo, um ambiente maravilhoso. Só que elas não saem do muro do portão para fora. E de repente, Santa Teresa, na época, né, ainda como religiosa, ela começa a perceber que o povo lá fora está pegando fogo, porque a Índia sempre viveu com combates entre eles, né? As classes, aquela coisa toda, pobreza extrema, e aí ela não consegue mais suportar a ideia: eu estou aqui dentro e tenho tudo isto, e eles estão lá fora e não tem nada. Eu preciso levar Deus para eles, eu não posso deixá-los sem Deus. E isso transforma tanto a experiência de Santa Teresa de Calcutá, que ela diz: eu não posso mais continuar aqui dentro. E aí depois, unida
a experiência do tenho sede, quando ela escuta Jesus dizendo isso no coração dela dentro do trem, né? Contando lá, Jesus chamando ela para ir às ruas. Ela então funda as Missionárias da Caridade, né? Por quê? Porque de onde é que vem a causa, né, pela qual lutamos pelas almas? Do nosso amor por Jesus. Porque amamos Jesus, nós queremos salvar as almas. Porque amamos Jesus, nós queremos trabalhar pelas almas. Quantas almas? Todas. Mas para cada um, quantas forem possíveis. Uns vão conseguir alcançar 2, no caso a sua própria e de mais alguém. Outros vão conseguir mais, né? Mas isso não pode ser motivo de inveja para ninguém. O importante é que eu trabalhe pelas almas. Quantas vou alcançar, isto não é mais importante agora, mas que eu trabalhe por elas. Então, de onde vem a razão pela qual lutamos pelas almas? De Jesus. De onde vem a força para lutarmos pelas almas? De Jesus. De Jesus. O que ela fala ali no texto? Então vi que do seu lado saíam os mesmos 2 raios que estão na imagem. Então senti na alma um desejo. Então, esse desejo que ela sente na alma vem depois que ela vê o quê? Os raios que jorram do coração de Jesus. O que são estes raios? O sangue e a água. O que é o sangue e a água? O batismo, a confissão e a Eucaristia. De onde vem a força para lutar pelas almas? Dos sacramentos. Os sacramentos. Porque o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, que são simbolizados aqui pela água, e o sacramento da Eucaristia, que é simbolizado pelo sangue. Então, uma alma que não bebe dos sacramentos tem força para salvar alguém? Nem a si mesmo e nem a ninguém. Perceba hoje quantos grupos nas nossas paróquias nós temos que gritam e não salvam ninguém. Porque como alguém vai conseguir salvar uma alma sem receber de Deus a força para isso? E também o sangue e a água aqui representam o quê? A paixão. Então a força para salvar uma alma vem de onde? Da contemplação da paixão. Por isso que eu falei que para uma lâmpada do sacrário, um ponto importantíssimo dentro do quesito adoração é a Passio Domini. Porque a Passio Domini cansa fisicamente, mas ela dá à alma uma força sobrenatural. Ela dá à alma uma força sobrenatural. Porque na Passio Domini nós estamos de fato unidos à paixão de Jesus. E da paixão recebemos a força. Como ela diz, senti na alma um desejo de salvar as almas. E de onde veio esse desejo? Veio dos sacramentos? Veio da paixão do Senhor? Você está entendendo por que muita gente na comunidade desiste? Você está entendendo por que muitas vocações morrem no meio do caminho? Porque a pessoa começa lá a lutar, a trabalhar pelas almas. Aí ela deixa de adorar, ela deixa de confessar, ela não vive o batismo, ela não comunga direito, quase mais falta da Santa Missa do que vai, não medita a paixão, a não ser na quaresma. Faz via sacra só na quaresma, o resto não faz mais. Contempla a paixão só na quaresma, o resto não faz mais. Gente, não tem como salvar almas se nós não bebermos da fonte que é o coração de Jesus. Os sacramentos, a paixão do Senhor. É daqui que faz nascer no nosso coração esse desejo de salvar as almas. É muito bonito o caminho de Santa Faustina, né? E são coisas que a gente lê e que talvez não entende assim de prontidão, né? E ali ela fala, e de aniquilar-me pelos pobres pecadores.
Porque para você salvar uma alma, você vai ter que fazer o quê? Morrer para si. Você vai ter que se aniquilar. Você vai ter que se esquecer. Não é? Porque se eu for pensar, por exemplo, nas minhas coisas, eu estou aqui com vocês. Eu poderia pensar, poxa, mas eu tenho vários trabalhos para fazer. Eu poderia adiantar os meus trabalhos da faculdade, eu poderia adiantar as minhas coisas. Você podia dizer, eu não vou lá escutar o padre falar não, porque eu vou adiantar as minhas coisas. Eu vou dormir, fazer um bolo de chocolate e vou ficar aqui na minha cama, deitado com a perna para cima. Podia. Só que quem está no caminho de salvação das almas, e aqui todos nós estamos lutando pela salvação de uma alma. Qual alma? A minha, em primeiro lugar. E depois de quantos eu conseguir, vai ter que se esquecer. Lembra daquela musiquinha? De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Porque de fato, por que muitas vezes o pessoal para na caminhada de Jesus? Porque não consegue se esquecer. Não consegue se aniquilar, não consegue se deixar de lado. Então de repente, deu um problema na comunidade. Aí vai dizer assim, a Beni me humilhou, eu não vou mais lá. Pronto. O fato de você não conseguir se aniquilar, não esquecer de você mesmo, breca a sua entrega. Ou de repente, eu vou pensar assim, eu sou padre numa paróquia de periferia, e aquele povo lá, eu não vou ficar me desgastando por eles não. Ou então você dentro da sua casa, eu vou rezar para esses parentes porco aí, que não estão nem aí com nada, eles que queimam no inferno. Mas eu preciso me aniquilar, né? Porque às vezes falam umas coisas meio tortas, eu vou dizer, Jesus perdoai-lhes. Não leve em consideração o que eles estão falando, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Tenha misericórdia deles, Senhor, mas para isso eu tenho que me aniquilar. Porque se eu agir no meu impulso físico, eu ponho fogo na casa. Então ela diz, ofereci-me em sacrifício ao Pai Eterno pelo mundo inteiro com Jesus agonizante. Olha que bonito, ofereci-me em sacrifício ao Pai Eterno. Como é que você pode se oferecer em sacrifício ao Pai Eterno? Oi? Centrando a sua vida na Santa Missa. Depois, centrando a sua vida onde? Na Passio Domini. E claro, na adoração de cada dia. E mesmo nas coisas ordinárias. Nós estamos aqui estudando, meditando a vida espiritual. E está sendo bom, não está? Seu coração não fica feliz? Meu fica feliz. De poder falar dessas coisas tão sublimes. O bom seria, como disse o Ronaldo, que pregássemos num ginásio para o maior número de pessoas escutarem isto. Mas sim, mas tem que prestar atenção. Mas o mais importante é que se eu estou lavando roupa no tanque, se eu estou dando aula, se eu estou fazendo comida, se eu estou limpando o banheiro, se eu estou pregando, eu estou me unindo ao sacrifício de Jesus pelas almas. E principalmente quando estou na Santa Missa, quando estou na Passio Domini, quando estou rezando o terço da misericórdia e quando estou de fato na adoração. Senhor, eu não apenas estou trabalhando aqui, mas eu estou unindo o meu sacrifício ao Teu. Eu estou unindo a minha entrega à Tua pelas almas. Bom, acho que já estamos quase concluindo, porque o tempo... Ótimo, então podemos seguir mais um pouquinho. Vamos então dar sequência aqui. Então, veja, diante da sede de Jesus, Santa Faustina quer ser uma resposta. Uma resposta. Ela quer dar tudo a Deus e às almas. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E é tão engraçado ver isso, que Santa Faustina morreu com quantos anos? 33. A idade de Cristo. Levar Deus às almas e conduzir as almas a Deus. Então esse é o trabalho de Santa Faustina. Ela quer levar Deus às almas e ela quer conduzir as almas até Deus.
Santa Faustina está disposta a tudo, e tudo é tudo. Tudo por Deus e tudo pelas almas. E entende que o seu caminho é, de fato, uma luta. Vamos ver o parágrafo 450. E aqui nós vamos quase concluindo. 450. É uma adoração noturna. Certamente é que dia da semana aqui? Adoração noturna. Que dia da semana é este? Quinta-feira. Quinta-feira. Santa Faustina tinha o hábito de fazer adoração quinta-feira, que horas? Vocês não estavam lá? 11 horas da noite. Ela fazia mais ou menos o que seria para nós o quê? A Passio Domini. Assim como Santa Margarida Maria Alacoque também fazia adoração quinta-feira, 11 horas da noite. Veja lá a descrição de Santa Faustina, como é muito parecida com a nossa. Para você ver como os santos também tinham experiências como as nossas também. Eu sofria muito e parecia-me que não era capaz de ir à adoração. Quantas vezes sentimos isso? Hoje eu não sou capaz de ir à missa não. Eu estou só o pó. Hoje eu não vou conseguir ir na Passio Domini, eu estou muito cansado. Hoje eu não vou conseguir ir para a capela, eu estou muito exausto. Hoje eu não vou conseguir adorar porque eu estou exausto. E vocês acham que os santos iam com nem a Chapeuzinho? Pela estrada fora. Não era capaz de ir à adoração. Contudo, olha que bonito. Reuni toda a minha força de vontade. Se você for esperar a boa vontade vir, não vai vir nunca. Ela diz, reuni. É um trabalho de reunir interiormente disposições para isto. E embora estivesse desfalecida, caindo na cela, gente do céu, imagine que o grau, caindo na cela, não dei atenção às minhas dores, tendo diante dos olhos a paixão de Jesus. Gente, se vocês quiserem, se nós quisermos viver para Deus e pelas almas, nosso caminho será assim. Há dias em que estamos desfalecidos, esgotados, cansados. Espero que ninguém tenha caído na cela, né? Desmaiado, né? De prova, de desgaste. E ela fala, eu reuni todas as forças que eu tenho dentro de mim. Dou uma paradinha e começo a dizer, vamos, né? Como fala o Padre Paulo num vídeo, né? Vai rezar o ordinário. Vamos, levanta! Como a gente faz com bicho sem vergonha que está meio preguiçoso. E ela fala, não dê atenção às minhas dores. Gente, não dê atenção às suas dores. Não dê atenção aos seus problemas. Não dê atenção às suas dificuldades. Não dê atenção, porque isto pode impedir a sua caminhada. Ela fala, não dei atenção às minhas dores, tendo diante dos olhos o quê? A paixão de Jesus. E lembra antes, quando a gente deu o parágrafo anterior, quando ela dizia, eu vi os raios. O que os raios simbolizam? A paixão de Jesus. Então, um remédio para nosso progresso na vida espiritual é nós olharmos constantemente o quê? A paixão de Jesus. Por isso que todos aqueles que fizerem a consagração como lâmpada dos sacrários, vão receber também no dia 13 de outubro um pequeno crucifixo para carregar consigo, porque nós precisamos contemplar a paixão de Jesus dia e noite e dia, porque senão nós não conseguimos. Então ela diz, eu não dei importância às minhas dores, mas eu
olhei, dei atenção à paixão de Jesus. Quando cheguei à capela, tive uma compreensão interior daquela grande recompensa que Deus nos prepara, não somente pelas boas ações, mas também pelo sincero desejo de realizá-las. Então Deus recompensa o quê? Duas coisas: a obra e a intenção. Porque às vezes eu não consigo realizar a obra propriamente, por limite, ou porque às vezes não depende só de mim. Mas Deus recompensa também a intenção, ou o desejo. Por exemplo, você tem o desejo de acertar sempre? E acerta sempre? Mas Deus te recompensará pelo menos pelo desejo. Claro que eu quero acertar, mas se muitas vezes não consigo, pelo menos eu tenho a intenção de acertar. Né? Que grande graça de Deus é esta! E como Deus é misericordioso aqui. Deus poderia dizer para mim e para você: eu só vou recompensar os teus acertos. Se fosse assim, seríamos os mais pobres dos pobres, porque de 10 tentativas, talvez 8 sejam erros. Né? Mas Ele recompensa também a intenção. A gente vê isso na história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando Santa Teresinha sabe que o Pranzini vai ser morto, né? Ela diz: ele não pode morrer sem se voltar para Deus. E ela começa a oferecer sacrifícios e penitências. Mas no final ela descobre que ele pediu para beijar o crucifixo antes de morrer. E ela diz: Jesus escutou a minha oração. Por que Santa Teresinha recebeu a conversão daquele rapaz? Por suas obras? Com certeza. Mas principalmente pela sua intenção de salvar aquela alma. Né? E aqui vamos concluir. Oh, como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas. Trabalhar na salvação das almas, trabalhar fazer a vontade de Deus, cansa a gente. Cansa. Desgasta? Desgasta. Consome? Consome. Em alguns casos a gente não tem tempo para mais nada. Porque fazer a vontade de Deus é como cuidar de um filho pequeno. Dia, noite, noite e dia. Dia, noite, noite e dia. Como a gente brinca às vezes, né? Mais fácil fazer uma pensão aqui em cima, fazer uns quartinhos. Já fica por aqui mesmo, porque né, tem dia que a gente sai daqui tão tarde, e tão cansado, e tão desgastado, mas como ela diz, como é doce fatigar-se por Deus e pelas almas. E ela diz: não quero descanso na luta, mas lutarei até o último suspiro da vida pela glória do meu Rei e Senhor. Não deporei a espada até que me chame diante do seu trono. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é o meu escudo. O inimigo é que deve ter medo de nós, e não nós do inimigo. O demônio vence apenas os orgulhosos e medrosos, porque os humildes são fortes. Nada perturbará nem intimidará a alma humilde. Levantei voo para a própria fornalha do sol, e nada conseguirá abaixá-lo. O amor não se deixa aprisionar, é livre como um rei. O amor alcança a Deus. Espetacular. Né? Quando ela diz ali: não deporei a espada até que me chame diante do seu trono. Não tenho medo dos golpes, porque Deus é o meu escudo. Fazer a vontade de Deus é prova, combate, tribulação, perturbação, perseguição, humilhação, zombaria, cansaço, desgaste. Mas nisso está a nossa alegria, porque a nossa alegria é o quê? Fazer Deus feliz. E se Ele se alegra com isto, é por isto que vou gastar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.